Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. É um prazer tê-los comigo aqui nesta caminhada, né? Percorrendo por todas essas características teórico-práticas aí para produção textual em provas dissertativas de concursos públicos, tá bom? Estamos vendo aí alguns conceitos importantes, percorremos por vários até agora. E a partir de agora a brincadeira começa a ficar um pouco melhor, um pouco mais dinâmica, tá bom? Nós falaremos sobre os pontos semânticos, começaremos aí a percorrer os pontos semânticos que compõem a estrutura do texto dissertativo. Ainda não adentraremos nas estruturas do texto, tá? Falaremos sobre elas nos próximos vídeos. Mas nós já começaremos a abordar alguns pontos semânticos que compõem a estrutura do texto dissertativo. Tá? E é fundamental vocês compreenderem as particularidades de cada um deles, né? Para que vocês, no momento de receber a folha de rascunho, vão ali delimitar exatamente, montar, né, o esqueleto de como que vai funcionar o seu texto, vocês tenham familiaridade com cada um desses pontos aqui que nós abordaremos a partir de agora. Beleza? Certinho? Pessoal, pensem positivo, foco. Eu sei que é muito assunto para ser visto, muito assunto para ser estudado, mas quando a gente pensa positivo, as coisas acontecem com mais tranquilidade, com mais facilidade, tá bom? Então encarem este momento aqui realmente como um momento de transformação, de aprendizado, que ele lhe será útil no momento certo para que você atinja aí o seu objetivo e realize seu sonho de se tornar um servidor público, tá bom? Contem conosco, vamos juntos nessa caminhada, que o fim dessa caminhada aí com certeza é a sua aprovação. Se você ainda não atingiu a sua aprovação é porque o fim da sua caminhada não chegou. E nós estamos aqui para encurtar esse caminho para que você a atinja aí o mais rápido possível. Beleza? Vamos nessa. Voltando aqui, iniciando aqui a nossa apresentação, vamos primeiro falar sobre o tema. O que seria o tema? O tema é um detalhamento do assunto abordado no texto. É um detalhamento do assunto abordado no texto. Na verdade, o assunto ele é mais genérico, né? O tema ele é mais específico, né? Ele é mais específico. Então, por isso que o tema ele vem para quê? Para detalhar esse assunto que a banca está colocando. Como assim, professor? Vamos exemplificar. Suponha que o examinador queira cobrar do candidato um assunto atinente ao direito internacional. Esse aqui é maiúsculo, tá? Direito internacional, e a proposta seja para dissertar sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, e a pena de morte no direito internacional. Ora, então falaremos aí, o assunto é direito internacional e abordaremos especificamente sobre a ONU, né, e a pena de morte no direito internacional. Então, o título poderia ser a votação na ONU sobre a pena de morte. A votação na ONU sobre a pena de morte. Professor, devo colocar título no meu texto? Pessoal, você só colocará título no seu texto se a banca expressamente o exigir no comando da questão. Caso contrário, não utilize título, ou isso pode caracterizar a identificação do aluno, a identificação do candidato, e você poderá ser eliminado do certame. Muito cuidado, tá? Em concursos públicos é muito raro a banca exigir títulos. Já faz muito tempo que eu não vejo, tá? Então, assim, a gente fala sobre ele para deixar os nossos alunos prevenidos. Título é muito exigido em provas de vestibulares, concursos públicos é muito raro, mas você o colocará se vier expresso no comando da questão. Mas, pessoal, é muito raro isso daí acontecer, tá? Mas por via das dúvidas a gente fala sobre ele aqui também. Então vamos lá. Qual que é a sugestão de tema, né, para essa situação aqui que foi apresentada? A ONU avançou rumo à abolição da pena de morte. A ONU avançou rumo à abolição da pena de morte. Então, como eu poderia construir o meu parágrafo introdutório, apresentando o meu tema logo no início do meu parágrafo? Olha um exemplo aí. A Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, avançou rumo à abolição da pena de morte. Eu já apresentei aqui o meu tema no início do meu parágrafo. Ao pedir uma moratória em âmbito mundial na aplicação da pena,
Essa ação, olha aqui um elemento anafórico, essa ação demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e na inviolabilidade da pessoa, tá? Então, pessoal, eu já tenho aqui no meu parágrafo introdutório, no início, o meu tema, tá? O meu tema. O tema, normalmente, e preferencialmente, na verdade, ele deve ser apresentado já no parágrafo introdutório, tá, pessoal? Já no parágrafo introdutório. Por quê? Porque é no parágrafo introdutório que nós vamos contextualizar aquele assunto que nós estamos explorando. Para contextualizar esse assunto que nós estamos explorando, nada melhor que já colocar ali algumas palavras e, puf, já lança o tema ali logo no começo do parágrafo. Às vezes ele vem um pouquinho no meio do parágrafo introdutório, às vezes um pouquinho mais para o final, né? Mas, preferencialmente, insira o tema já no parágrafo introdutório do seu texto. Beleza? Agora nós falaremos sobre a tese. O tema é o primeiro ponto semântico para você inserir no seu texto, no seu parágrafo introdutório. Agora nós falaremos sobre a tese. O que seria a tese? O ponto de vista do redator. A tese, ela é a ideia defendida sobre o assunto. A tese, pessoal, obviamente que é para texto dissertativo argumentativo, assim como nós vimos anteriormente. Um texto dissertativo argumentativo, porque no texto dissertativo expositivo nós não temos tese, nós não temos ponto de vista, nós temos o quê? Nós temos o pressuposto orientador, sobre o qual nós iremos expor nos parágrafos de desenvolvimento. Falaremos sobre ele nos próximos slides, nos próximos vídeos também. Calma aí que a gente prossegue aqui nessa dinâmica de ir percorrendo por cada elemento gradativamente, tá bom? Então a tese, ela é a ideia defendida sobre o assunto. Suponha que o examinador queira cobrar do candidato um assunto atinente ao direito internacional, estamos diante do mesmo exemplo que vimos anteriormente, e a proposta seja para dissertar que a ONU sobre a ONU e a pena de morte no direito internacional. Então, voltando lá ao mesmo título que nós colocamos, a votação na ONU sobre a pena de morte, a sugestão do tema que nós apresentamos, a ONU avançou rumo à abolição da pena de morte, e aqui nós temos uma tese, que essa ação, ela demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e na inviolabilidade da pessoa. Eu estou afirmando o meu ponto de vista que a ONU avançou rumo à abolição da pena de morte, né? A ONU avançou rumo à abolição da pena de morte, eu estou afirmando, né, colocando o meu ponto de vista, que esse avanço rumo à abolição da pena de morte demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e na inviolabilidade da pessoa. Não sei se vocês perceberam no exemplo anterior lá que nós colocamos, mas a tese já estava lá, estava camuflada, agora nós a destacamos aqui. Então, o nosso parágrafo introdutório ficaria composto pelo tema e pela tese. A Assembleia Geral nas Nações Unidas, ONU, avançou rumo à abolição da pena de morte. É o nosso tema. Tá? Não precisa colocar isso aqui lá no texto não, viu, pessoal? Tema, tese, isso aqui é simplesmente para fins didáticos, inclusive as cores que estamos utilizando. A Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, avançou rumo à abolição da pena de morte, ao pedir uma moratória em âmbito mundial na aplicação da pena. Aí, logo em seguida, nós apresentamos a tese. Essa ação demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e na inviolabilidade da pessoa. Perceberam como fica o nosso parágrafo, pessoal? Como fica o nosso parágrafo? Nós introduzimos um texto colocando o tema, que é um detalhamento do assunto, né? E, em seguida, o nosso ponto de vista, a tese. Haja vista que estamos diante de um texto dissertativo argumentativo. Ora, se estamos diante de um texto dissertativo argumentativo, certamente haverá argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Concordam? Então, o que temos de falar sobre o que agora? Sobre os argumentos.
né? Nós falamos já sobre as espécies de argumentos, sobre os tipos de argumentos. Agora nós avançaremos um pouquinho mais, né, com base no exemplo prático. Então, argumentos são as justificativas da sua tese. Nós apresentamos no parágrafo introdutório a nossa tese, né, e agora nós temos de justificar o nosso ponto de vista, né? Então, no nosso mesmo exemplo, né, o título, a votação na ONU sobre a pena de morte, sugestão de tema, a ONU avançou rumo à abolição da pena de morte. Sugestão de tese que nós apresentamos, essa ação demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e na inviolabilidade da pessoa. E possíveis argumentos que eu posso colocar aí nos meus parágrafos de desenvolvimento para defenderem a minha tese, né? Primeiro argumento que eu posso utilizar: dúvidas sobre o suposto efeito dissuasor da pena de morte sobre a criminalidade, né? O que nós podemos discutir? Ora, a pena de morte realmente tem um efeito dissuasor sobre a criminalidade? Ela diminui a criminalidade? Será que os bandidos vão temer a pena de morte e vão deixar de cometer crimes? É algo que eu posso discutir no meu parágrafo de desenvolvimento, tá? Outro ponto aí que eu posso abordar: perigo de se cometerem erros na aplicação da pena capital. Perigos de se cometerem erros de aplicação na pena capital. Sabemos que muitas pessoas, quando a gente vai discutir sobre pena de morte, a pessoa fala, mas se houver erro na aplicação da pena, e se o cara for inocente? Então a gente pode discutir isso daí também, né, no nosso parágrafo de desenvolvimento para fundamentar a nossa tese. 3. Consequências obviamente irreparáveis desses erros. Então eu separei aqui três possíveis argumentos que nós podemos discorrer sobre eles, utilizar eles para fundamentar a nossa tese. Fundamentar que essa ação demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e na inviolabilidade da pessoa. Perceberam, pessoal? Então, o nosso texto ele vai avançando progressivamente, gradativamente, num parágrafo introdutório composto pelo tema, com a ideia, né, que nós temos ali acerca daquele assunto que nós apresentamos por meio da nossa tese, o nosso ponto de vista, argumentos, né, nos parágrafos subsequentes, nos parágrafos de desenvolvimento, né, que nós apresentamos ali os argumentos que vão defender a nossa tese inicialmente apresentada, e podemos apresentar também um parágrafo de fechamento, né, um parágrafo conclusivo que encerre e esgote toda essa discussão. Esses pontos semânticos, pessoal, são muito importantes no texto, de estarem presentes no texto, que eles preservam o quê? A progressividade textual ou progressividade temática, segundo alguns autores, tá? Então, essa progressividade ela é garantida no seu texto quando você se preocupa com a utilização desses pontos semânticos, tá bom? Então, eu sempre sugiro aos nossos alunos que no momento em que receber uma folha de rascunho, a primeira coisa a se fazer é definir esses pontos. Por quê? Porque eles vão funcionar como uma espécie de árvore, né? Uma espécie assim, de pirâmide que vai progredindo desde o tema, tese, né? Desenvolvimento e fechamento do seu texto. O nosso texto ele fica numa progressividade boa, conexa, né, coesa, se nós utilizarmos ali os elementos coesivos adequados, né, para conectar os nossos parágrafos, as nossas ideias. Então, pessoal, utilizem esses elementos que eles garantem com segurança a progressividade do seu texto. E falando em progressividade, vamos explorar aqui um pouquinho mais. A progressividade textual ou progressividade temática é um dos itens avaliados no seu texto. Ao organizar uma sequência de ideias, cada parágrafo deve ser estruturado de maneira a dialogar com um parágrafo escrito anteriormente. Então não basta simplesmente você jogar as ideias lá no seu texto, pessoal. Não basta, não é simplesmente colocar lá um monte de ideias sem conexões, né? E para que você garanta que elas estejam realmente conectadas, essa definição dos pontos semânticos inicialmente é o que vai garantir essa boa progressividade textual, conforme falamos. Pode ter gerado alguma dúvida em vocês, eu tenho consciência disso,
né? Mas nós percorreremos aqui por diversos exemplos ainda nos próximos slides, nas próximas aulas. Falaremos muito sobre os pontos semânticos, principalmente quando abordarmos as estruturas do texto dissertativo. Então, fiquem aí, estejam atentos às nossas próximas aulas. Nós vamos detalhar isso cada vez mais até que vocês estejam feras para produzir já os primeiros textos, tá bom? Então, exemplo aqui é o que não vai faltar. Vamos nessa, venham comigo. A gente vai aí percorrer todo esse caminho da produção textual juntos, né? E eu quero aqui realmente ver excelentes notas nos próximos certames. Forte abraço e até o próximo vídeo.